Vocês estão felizes? Amém? Amém. Queridos, eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo de número 6. 2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 12. Todos acharam? Amém? Queria te convidar a se colocar sobre os seus pés, você que pode, para a gente ler a palavra. 2 Samuel, capítulo 6, verso de número 12. Está escrito assim, a palavra do Senhor. E disseram ao rei Davi: o Senhor tem abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele possui por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-Edom e ordenou que levassem a arca de Deus para a cidade de Davi. Quando os que carregavam a arca do Senhor davam 6 passos, eles sacrificavam um boi e um novilho gordo. Davi, vestindo o colete sacerdotal de linho, foi dançando com todas as suas forças perante o Senhor. Enquanto ele e todos os israelitas levavam a arca do Senhor ao som de gritos de alegria e de trombetas. Aconteceu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, observava de uma janela. E ao ver o rei Davi dançando e celebrando perante o Senhor, ela o desprezou em seu coração. Eles trouxeram a arca do Senhor e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E Davi ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão perante o Senhor. Após oferecer os holocaustos e os sacrifícios de comunhão, ele abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E deu um pão, um bolo de tâmaras e um bolo de uvas passas, e cada homem e cada mulher israelita. Depois todo o povo partiu, cada um para sua casa. Voltando Davi para casa para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o manto na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu em lugar de seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Perante o Senhor celebrarei, e me rebaixarei ainda mais, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que você mencionou. E até o dia de sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filhos. Fecha seus olhos. Jesus, nós queremos te agradecer pela tua palavra, te agradecer porque ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Nós te agradecemos porque a tua palavra, ela nos discerne. A tua palavra, ela vai nos lugares mais escondidos do nosso coração e ela nos desnuda. A tua palavra, ela nos convence. E nós pedimos que a tua palavra nessa noite possa nos afiar, que a tua palavra possa nos confrontar, que nós sejamos tocados por ela. É a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Queridos, o texto que nós acabamos de ler é um relato da Arca da Aliança, quando ela foi trazida para Israel. Nós vimos isso no culto passado e falamos sobre a intensidade de Davi. E de fato, o dia que Davi separou para trazer a Arca do Senhor foi um dia de uma alegria intensa. Foi um dia de uma adoração extravagante. A Bíblia usa aqui palavras de intensidade para mostrar que o povo estava extasiado, estava eufórico. Davi dançava com todas as forças diante do Senhor. Davi e o povo estavam ali entregando uma adoração extravagante. Davi estava ali clamando, bradando, louvando ao Senhor com intensidade. Mas, queridos, no meio dessa intensidade toda, a esposa de Davi
ficou olhando e ela achou aquilo ali um absurdo. Eu expliquei para os irmãos na semana passada que Davi estava com uma saia, e essa saia ela era cheia de cortes. Eram saias de guerreiros que os guerreiros usavam e eles precisavam ter mobilidade. Então é bem provável que quando Davi estava dançando, apareceu uma coisa ou outra. E queridos, esse homem intenso, um homem espiritual, que está na frente do Senhor, pulando, dançando, rodopiando, esse homem que está louvando ao Senhor com todas as forças, quando ele chega em casa, ele não consegue ser espiritual dentro de casa. Esse homem que estava na presença do Senhor, entregando tudo ao Senhor, adorando ao Senhor, jogado na presença do Senhor, cantando e louvando com todas as forças, quando ele chega em casa, o que ele faz? Ele briga com a esposa. Tá certo que a Mical, ela era assim, né? Como toda mulher, ela falava um pouquinho mais do que devia. Brincadeira, mulheres. Aqui só mulher sábia, que edifica a sua casa. Amém? Mas Mical, queridos, não era assim uma mulher fácil. Então, quando ela chega em casa, você imagina a cena. Davi chegou, todo espiritual, cheio da unção, acabou de ter um culto maravilhoso na presença do Senhor. Ele entregou tudo que ele tinha. Foi intenso, chega em casa, vem a mulher com a trompa de elefante e fala assim: bonito, muito bonito, você dançando e a sua cueca aparecendo para todas as piriguetes de Israel. Como assim? Aí sabe o que o Davi, o espiritual, fez? Gente, não era Mical que estava voltando do culto, quem estava vindo do culto era Davi. Quem estava cheio da unção, cheio do Espírito Santo era Davi. Davi ouviu algo atravessado e o que ele fez? Respondeu na mesma altura. Tipo ping-pong japonês, já viu? Pá, pá. Do jeito que veio, voltou. Eu dancei mesmo, se você não gostou, o problema é seu, porque Deus me escolheu no lugar do seu pai, daquele porqueiro que não valia nada, e eu vou me rebaixar mais mesmo, aos seus olhos não ligo, mas aos olhos dessas servas eu vou ser honrado, e pelo Senhor vou ser honrado. Sabe qual que é a conclusão dessa história, queridos? Davi trouxe uma desgraça para a casa dele. A esposa dele ficou estéril. Queridos, vocês não têm noção. Gravidez naquela época é diferente de hoje. Hoje tem gente que acha que gravidez é algo terrível. Naquela época era um símbolo de bênção. Uma família que tinha uma mulher que não conseguia engravidar era uma família desgraçada. Era uma família que não contava com o favor do Senhor. Por quê? Porque gravidez era algo bom. Era uma bênção. Queridos, por causa da conduta de Davi, por causa do jeito de Davi, a esposa dele ficou estéril. Estéril. Queridos, agora, olha para esse homem. Esse homem que numa hora está pulando, dançando e gritando na presença do Senhor com todas as forças, com toda a intensidade. E na hora que ele chega em casa, ele briga com a esposa. É um cara muito bipolar. É um cara que não consegue levar a espiritualidade dele para tudo quanto é lugar. Na igreja ele pula, canta, roda, mas na hora que chega em casa, ele não consegue ser o mesmo homem santo com a esposa e com os filhos. Queridos, a gente está numa minissérie que começou semana passada, está terminando hoje, e o título dela é Intensidade e Constância. Na semana passada nós falamos sobre intensidade, sobre a importância de nós sermos intensos no Senhor, sobre a importância de fazer o que Davi fez. Dançar com todas as forças na presença do Senhor, louvar na presença do Senhor, cantar na presença do Senhor, viver uma vida de uma devoção extravagante ao Senhor. Por quê? Porque Deus vai vomitar os mornos. Ninguém gosta de coisa morna. Quem aqui toma café? Levanta a mão. Você já foi naquela ânsia de tomar um café? Pegou, na hora que você pôs na boca, o café era de manhã. Você já está no fim da tarde, na hora que você põe, você fala assim, misericórdia. Quem foi o filisteu que deixou esse café aqui? Por quê? Porque ninguém gosta, querido, de coisa morna. Deus também não. A Bíblia está dizendo que Deus vai vomitar os mornos. Só que, queridos, ser intenso, sem ser constante,
Não adianta nada. Porque você vive um dia lá no alto e no outro dia você está todo derrotado. E queridos, hoje é o que eu mais vejo nas igrejas. Pessoas que um dia estão assim, nossa, eu estou no fogo, hoje estou bem demais. Chega a semana que vem, é a cara da derrota, parece que o Satanás sambou em cima da pessoa e a pessoa está toda amarrotada. Fala assim, gente, nem parece o mesmo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós conseguimos ser intensos, mas não conseguimos ser constantes. E queridos, nós precisamos das duas coisas. Intensidade sem constância é bipolaridade. Porque um dia a gente está bem e no outro dia a gente está mal. E constância sem intensidade é mediocridade, é comodismo. É gente que é constantemente ruim. Nunca está intenso, nunca está bom, está sempre mal. E hoje é sobre isso que nós vamos falar, sobre essa importância da constância. Queridos, eu citei Davi, mas a gente poderia ter usado outros para evidenciar essa falta de constância. Quer ver um outro cara? Pedro. Pedro era um camarada sanguíneo, 8 ou 80. Pedro era o camarada que fala, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Pedro está lá no hype. Do nada, Jesus fala da sua paixão, fala do seu sofrimento. Ó, Pedro, não, o senhor não vai morrer não. O que Jesus fala? Arreda de mim, Satanás. Antes de Jesus ser preso, o que Pedro falou para Jesus? Jesus, eu te amo demais. Meu coração até dói de tanto que eu te amo. Ó, os outros podem te largar, podem te abandonar, mas eu não. Eu vou com o senhor até a morte. Eu vou com o senhor até depois do fim. Aí quando Jesus é preso, o que Pedro faz? Eu não conheço não. Eu nunca vi, nunca conheci. Sabe o que é isso? Inconstância. Era alguém que conseguia ser intenso de vez em quando, mas não era constante. E por não ser constante, negou que conhecia Jesus Cristo. Quer ver um outro? Elias. Elias, queridos, é o cara que fez descer fogo do céu. Pensa num homem intenso. Era Elias. Mas a palavra fala que num dia, esse homem estava fazendo descer fogo do céu, matou 850 profetas. Pensa num homem poderoso, sem medo, destemido. No dia seguinte, sabe o que Elias estava fazendo? Correndo de uma mulher, a tal da Jezabel. Mandou um recado para ele e falou assim, eu vou te matar, infeliz. Aí o Elias ficou com medo, foi se esconder numa caverna no meio do deserto. Fala assim, gente, cadê aquele espírito destemido, aquele homem que não tinha medo de nada, que enfrentou 850 profetas, que fez descer fogo do céu? Cadê aquela intensidade toda? Aí não, uma mulher pôs ele para correr. Quer ver mais um? Demas. Sabe quem é Demas? A Bíblia registra Demas, primeira vez, em ordem cronológica, em Colossenses. Era um amigo de Paulo. Alguém que estava junto com Paulo quando Paulo escreveu a carta aos Colossenses. A Bíblia registra novamente na carta de Filemon, Demas como um cooperador. Mas o terceiro registro de Demas, e foi o último, lá em 2 Timóteo capítulo 4, quando Paulo está escrevendo a última carta dele antes de morrer em Roma, sabe o que Paulo fala de Demas? Fujão. Demas, amando o presente século, me abandonou. Gente, eu fico pensando, tadinho do Demas. Era um cooperador de Paulo, alguém que caminhava com Paulo, era um amigo de Paulo, mas no final da vida dele, o que aconteceu? Fugiu. Amou a presente era e abandonou. Inconstante. E meus amigos, se nós por um lado temos exemplos de inconstância, por outro, a Bíblia também fala alguns exemplos de constância. Alguns exemplos de homens que foram constantes no Senhor,
e homens que eram intensos no Senhor. O primeiro deles, Enoque. Sabe quem é Enoque? O sétimo, depois de Adão. Gênesis capítulo 5 vai dizer assim: este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou. Quando foram criados, ele os abençoou e os chamou homem. Aos 130 anos, Adão gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e deu-lhe o nome de Sete. Verso 18. A genealogia corre, vai passando vários nomes. Verso 18. Aos 162 anos, Jared gerou Enoque. Depois que gerou Enoque, Jared viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Verso 20, viveu ao todo 962 anos e morreu. Verso 21, aos 65 anos, Enoque gerou Matusalém. Verso 22, depois que gerou Matusalém, Enoque andou com Deus 300 anos e gerou outros filhos e filhas. No verso 23, viveu ao todo 365 anos. Enoque andou com Deus e já não foi encontrado, pois Deus o havia arrebatado. Queridos, pensa na intensidade desse homem. Era um homem intenso. Ele andou com o Senhor, não foi 1, 2, 3, 10 anos, não, foram 300 anos. Andando com o Senhor, caminhando com o Senhor, tendo um relacionamento de intimidade com o Senhor. Agora, queridos, não é só intensidade, é constância. Olha a vida desse homem toda gasta para andar com o Senhor. Queridos, o que marca a sua vida? Quando você morrer, as pessoas vão lembrar de você pelo quê? Talvez você vai ser lembrado pelo cara que inventou uma vacina chique. Talvez você vai ser lembrado pelo cara que tinha um rosto bonito. Talvez você vai ser lembrado por um cara que tocava bem o seu instrumento. Enoque, sabe pelo que ele é lembrado? Alguém que andou com Deus. Alguém que gastou a vida vivendo um relacionamento com Deus. Não é só intensidade, é constância. Constância. Quer mais um? O apóstolo Paulo. Gente, pensa num homem que era intenso, frenético, TDAH, acelerado. Paulo. Nem tinha TDAH naquela época, né? Mas pensa, Paulo era um camarada totalmente intenso. Alguém apaixonado pelo Senhor com todas as forças. Alguém que vivia o evangelho do Senhor de forma radical, com extravagância. Mas esse homem também era constante. Olha o que Paulo fala no fim da vida dele. Ele está lá para ser morto em Roma, nas últimas palavras de Paulo. Paulo fala com Timóteo, capítulo 4 da segunda carta ao Timóteo, no verso 6. Eu já estou sendo derramado como uma oferta de bebida. Está próxima o tempo da minha partida. Combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vida. Queridos, olha esse homem. Para mim, na minha concepção, foi o homem que pisou nessa terra que mais gastou a vida por Jesus. Foi o homem que pisou nessa terra que mais se empenhou no evangelho, na pregação do evangelho, que era mais apaixonado por Jesus, pela sua igreja, alguém que gastou todas as forças que tinha em prol de Jesus e da sua igreja. E Paulo, queridos, não tinha só intensidade, Paulo também tinha constância. Paulo, depois de gastar a vida, ele chega no final da vida e fala assim: combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé. Quantos, queridos, podem falar isso? Quantos homens e mulheres que você conhece que têm uma vida longeva,
totalmente entregue ao Senhor com intensidade, constância, e podem chegar no final da vida: eu gastei minha vida pelo Senhor, eu combati o bom combate, eu terminei a carreira, eu guardei a fé. Quantos, queridos? Eu lembro de uma vez que um repórter foi entrevistar Billy Graham, e ele perguntou para Billy Graham se ele tinha algum arrependimento. E Billy Graham virou para aquele repórter e falou: eu me arrependo de não ter buscado mais o Senhor. Eu me arrependo de não ter gastado mais a vida aos pés do Senhor. Billy Graham, gente, o cara que foi usado por Deus para alcançar tantas vidas, o maior pregador contemporâneo. Quantas e quantas nações tiveram pessoas transformadas através da vida de Billy Graham, e no final da vida dele, ele vira e fala assim: meu único arrependimento é que eu queria ter gastado mais da minha vida aos pés do Senhor. Queridos, nós precisamos ser intensos, mas nós também precisamos ser constantes. Então, olha para a vida desses homens. Como que nós podemos manter essa mesma constância? Como que nós podemos ter uma vida totalmente entregue ao Senhor? Não apenas em alguns dias. Eu queria falar aqui bem rápido sobre 4 pontos. O primeiro deles, olhe para Jesus. Sabe por quê, queridos, que muitas vezes as pessoas não são constantes? Porque o olhar delas não está fixado em Jesus. Sabe quantas vezes eu vi pessoas vivendo uma vida intensa no Senhor e pararam no meio da caminhada porque olharam para o homem, viram a falha do homem, viram alguém errando, e por causa disso aquilo murchou a pessoa? Quantas e quantas vezes eu vi isso acontecer? Pessoas que estavam tendo uma vida íntegra diante do Senhor, tendo uma vida queimando na presença do Senhor, com o coração sedento pelo Senhor, mas de repente o olhar dessa pessoa olhou para um pastor que caiu, olhou para um pastor que errou, olhou para os problemas, olhou para as frustrações, olhou para o sofrimento, e infelizmente isso fez essa pessoa desmoronar. Queridos, nós precisamos estar com os nossos olhos em Jesus. É interessante, queridos, que o apóstolo Paulo, a palavra mostra como que ele se converteu, através de uma visão. E é interessante que você vai ver Paulo dando testemunho dessa mesma visão na Bíblia umas 3 ou 4 vezes. Todo lugar que chegava, Paulo se lembrava da mesma coisa. Todo lugar que Paulo chegava, ele se lembrava da mesma visão. Ele mantinha os olhos fixos em Jesus. Ele sabia que tudo aquilo que ele fazia para Jesus. Ele sabia que ele estava vivendo a vida dele para Jesus. É por isso que ele era tão constante. Porque ele não estava gastando a vida dele por causa de A ou B. Ele não ia parar o chamado dele por causa de A ou B. Ele não ia deixar de viver aquilo que Deus chamou ele para viver porque A ou B vacilou com ele. Querido, se você acha que a sua caminhada cristã está difícil, é porque você não conheceu a de Paulo. Esse homem foi chicotado. Esse homem foi açoitado. Esse homem foi perseguido pelos gentios. Foi perseguido pelos seus próprios irmãos de sangue, os judeus. Esse homem foi acusado injustamente. Todos abandonaram. Você vai ler a segunda carta de Paulo a Timóteo. É uma carta triste. No final da vida de Paulo, todos o abandonaram. Paulo está sozinho numa masmorra em Roma, clamando para o seu filho na fé, Timóteo: Timóteo, traz para mim os pergaminhos, vem ter um tempo comigo. Mas os olhos de Paulo estavam fixados em Jesus. O olhar de Paulo continuou fixo em Jesus. E sabe o que Paulo fala, queridos? Nesse finalzinho da vida dele? Olha o que ele diz lá nesse mesmo capítulo 4 da segunda carta ao Timóteo. Ele diz assim: olha, na minha primeira defesa ninguém apareceu para me apoiar, todos me abandonaram.
que isso não lhe seja cobrado. Verso 17, mas o Senhor permaneceu ao meu lado. O Senhor permaneceu ao meu lado. Sabe por que Paulo era constante? Porque Paulo sabia quem estava do lado dele. Sabe por que muitas vezes nós não conseguimos ser constantes? Porque a gente se esquece que Deus está ao nosso lado. Porque os nossos olhos naturais não conseguem ver, a gente se esquece que o Senhor está batalhando conosco. Deus estava com Paulo quando ele foi açoitado. Deus estava com Paulo quando ele sofreu um naufrágio. Deus estava com Paulo quando ele foi traído. E Deus estava com Paulo aqui agora, diante dos seus acusadores, sozinho na masmorra em Roma. Deus estava com ele e Paulo conseguia ver. Paulo não tirava os olhos dele. O Senhor permaneceu ao meu lado e me deu forças para que por mim a mensagem fosse plenamente proclamada e todos os gentios a ouvissem. E eu fui libertado da boca do leão. Queridos, você quer ser constante? Para de olhar para os outros e comece a olhar para Jesus. Você quer ser constante na sua vida? Para de ficar olhando para o irmão. Olha para você mesmo. Sabe por que a gente gosta tanto de olhar para os outros? Porque a gente não quer lidar com a pior pessoa que existe para lidar. Sabe quem? Você mesmo. Freud, o pai da psicanálise, chamava isso de projeção. A gente vê os nossos defeitos e as coisas ruins que existem em nós e a gente fica projetando nos outros. Para quê? Para não ter que lidar com a gente mesmo. Para de olhar para os outros. Começa a olhar para Jesus. Começa a olhar para o Filho de Deus e entenda que Ele está ao seu lado. Ele não vai te abandonar. Ainda que outros te abandonem, Ele não vai te abandonar e Ele continua com você. A partir do momento que você entender isso, você vai parar de ser inconstante. Entenda, Ele está com você. Ele não te abandona. Então olha para Jesus. Segundo ponto, quer ser constante? Não dobre o seu joelho. Não dobre o seu joelho. Queridos, todos os dias Satanás está com uma bandeja de ofertas, de manjares para vocês. Todos os dias o Satanás vai vir com tentações, o Satanás vai vir com coisas que vão fazer os seus olhos brilharem. Mantenha os seus olhos em Jesus e não dobre o seu joelho diante disso. Vocês lembram de Daniel? Os manjares do rei. O que fez Daniel ser constante na caminhada com o Senhor? Não se contaminar com os manjares do rei. Não dobrar a sua vida diante desse mundo, diante daquilo que esse mundo está oferecendo. Lembra dos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego? O rei ameaçou jogar eles na fornalha. Vocês têm que se dobrar, vocês têm que se curvar. Queridos, Daniel 3, a partir do verso 14, vai dizer assim, olha: Nabucodonosor lhes disse, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer. Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos? Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e Ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se Ele não livrar, saiba que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandastes erguer. Gente, a posição desses homens é maravilhosa. A vida deles estava correndo risco. Eles tinham convicção: Deus pode me livrar. Eles falam isso com Nabucodonosor: Nabucodonosor, fique esperto,
O Senhor pode me livrar, mas fica mais esperto ainda que o Senhor não me livre, e ainda que eu morra queimado, eu não vou dobrar o meu joelho diante dessa estátua. Queridos, você quer ser constante no Senhor? Para de dobrar o seu joelho diante das provocações do mundo. Pare de dobrar o seu joelho diante dos seus pecados de estimação. Dê nome para os seus pecados. Confesse ao Senhor e fala: Deus, eu não quero mais isso na minha vida. Eu quero vencer. Eu quero ser constante e intenso no Senhor. Até quando? Você vai continuar caindo na mesma coisa. Vai continuar errando na mesma coisa. Vai continuar pedindo perdão pelas mesmas coisas. Quer ser constante? Para de dobrar os seus joelhos diante dos falsos deuses. Para de dobrar o seu joelho diante dos falsos ídolos. Olha para Jesus. Não dobre o seu joelho. Terceira coisa. Lembre-se das palavras proféticas. 1 Timóteo 1. Paulo está falando com Timóteo. No verso 18. Timóteo, meu filho, dou-lhe essa instrução, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, para que, seguindo-as, você combata o bom combate. O que Paulo está falando com Timóteo? Timóteo, luta, a sua luta. Como? Seguindo as profecias que existem sobre você. No capítulo 4 ele vai falar que essas profecias foram dadas por meio da oração do presbitério, de um conjunto de homens experimentados no Senhor. Mas Paulo está falando: Timóteo, lembra-se das profecias acerca de ti, e através disso, combata o bom combate, lute a luta. Queridos, quantas palavras de Deus estão sobre você, e talvez você não tenha vivido. Existe uma palavra de Deus sobre sua vida, que essa toda mãe, profeta do Senhor, fala. Quando você chegava e queria fazer uma graça, e você falava com sua mãe assim: mãe, mas todo mundo está fazendo. O que a profeta da sua mãe falava? Você não é todo mundo. Não é, você é diferente. E Paulo está falando a mesma coisa com Timóteo. Timóteo, você não é todo mundo. Eles podem, você não. Eles podem. Tu, porém, anda no caminho do Senhor, persevera no caminho do Senhor. Você quer ser constante, queridos? Lembra das palavras proféticas. Pastor, eu não tenho. Então lembra das palavras bíblicas sobre você, e tem um monte. Hoje eu não tenho tempo de falar, mas tem várias. E tem muitas que não são sobre você e que as pessoas usam, e isso aí é outra conversa. Mas tem muito sobre você. Anda debaixo dessas palavras. Olha o que Paulo continua dizendo. Ele falou: Timóteo, meu filho, segundo as profecias já proferidas a seu respeito, combata o bom combate. Aí no verso 19 é o que Paulo fala: mantendo a fé e a boa consciência, que alguns rejeitaram e por isso naufragaram na fé. Alguns se esqueceram das palavras proféticas. Por causa disso, não mantiveram a fé, não mantiveram a boa consciência e naufragaram. Naufragaram. A pior coisa que pode acontecer na vida de um cristão é se esquecer daquilo que Deus já falou. Queridos, Deus trouxe palavras proféticas para vocês, não a despreze. Deus já falou com vocês, eu tenho certeza. Não despreze isso, lembre-se disso no dia mau, lembre-se disso na adversidade, lembre-se disso quando o mal vier. Existem palavras proféticas de Deus a seu respeito. Caminhe nessas palavras, ande nessas palavras. Quarto e último, você quer ser constante? Cerque-se de amigos. Queridos, uma atitude que é sim semelhante em todas as pessoas que desanimam na caminhada com o Senhor e se afastam de Deus é o isolamento.
O isolamento é um princípio para você abandonar o Senhor. É quando você se afasta do relacionamento e da comunhão. Sabe quantas vezes eu ouvi assim: Guilherme, eu vou servir a Deus em casa, porque a igreja não presta não. A igreja está cheia de gente vacalhada, a igreja está toda zoada, tem um monte de gente ruim lá. Queridos, é a igreja. A igreja é o lugar de gente ruim. Tem lugar para mais aqui. Se você quiser vir para cá, aqui é lugar de pecador. É estranho as pessoas falarem isso como se elas fossem boas, porque não são. Eu escuto isso de gente muito ruim. E eu falo assim: Deus, será que não tem um espelho em casa, assim, para se enxergar? Mas, queridos, primeira coisa que o Satanás tenta fazer na sua vida para te derrubar é te tirar do relacionamento. Eu cansei de ouvir de pessoas que hoje estão longe de Deus, que hoje estão totalmente afastadas da presença do Senhor, que me falaram assim: Guilherme, eu não aguento. É muita hipocrisia, é muita falsidade, é um monte de gente que não se olha, não se encara. Eu prefiro servir a Deus em casa. Hoje está servindo ao Satanás em casa. Hoje está lá sentado no sofá assistindo Big Brother. Sabe por quê? Porque se afastou do relacionamento. Queridos, eu canso de falar isso com os irmãos. Eu venho aqui em todo culto, todo. Tiver culto das crianças aqui, eu venho aqui e sento junto com as tia kids aqui. Não é porque, queridos, não é porque eu sou pastor não, é porque eu sou fraco. É porque eu sei de onde Deus me tirou e eu sei que se eu não vigiar, eu posso voltar lá para onde Ele me tirou. Não se afaste do relacionamento. Olha o que Salomão diz em Eclesiastes 4. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai, não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Isso aqui, queridos, é Salomão no auge da sua sabedoria, da sua sinceridade, falando assim: queridão, não queira andar sozinho, porque se você estiver sozinho, você cair, não vai ter ninguém para te ajudar. Se você estiver sozinho, gente, isso é verdade na realidade, Se você está em casa sozinho, escorrega, bate a cabeça e cai, sozinho é difícil. Se a sua esposa estiver lá, ela não vai conseguir te levantar porque você está acima do peso, mas pelo menos ligar para o SAMU e pedir ajuda, ela vai. Por isso que isso aqui na realidade isso é correto, mas espiritualmente falando também. Queridos, eu fico olhando, se eu tiver que me desviar hoje, eu vou ter tanta dificuldade, eu vou ter que procurar o Ronaldo, o Eliel, minha sogra, minha esposa, o Rominho, eu vou ter que falar com tanta gente que eu falo, nossa, eu vou cansar, não vai dar. Porque os irmãos estão comigo, eles me ajudam. Uma das coisas que mais esfria os homens e mulheres de Deus e que mais torna eles inconstantes é se afastar do relacionamento. E a gente vai se afastando, e daqui a pouco a gente está lá fora. Porque através do relacionamento nós somos afiados. Através do relacionamento Deus está tocando as nossas vidas e está nos animando para que a gente persevere, para que a gente viva uma vida íntegra, totalmente na presença do Senhor. Então, queridos, você que está aqui, às vezes você está afastado, os irmãos estão aqui por você, eu estou aqui por você, minha família está aqui por você. Não se afaste. Às vezes a gente fica chateado, o irmão não vem no culto. Não é porque você tem que vir no culto, querido. É porque eu sei o quanto que o mundo aí fora está terrível. E eu sei que se você der mole, o Satanás vai vir e vai roubar o seu coração. É por isso que eu clamo toda vez. Não se afaste do relacionamento. Pastor, mas tem um irmão muito enjoado. Amém. Você também é chato. E a gente suporta. Aqui tem um monte de gente chata. E a gente vai suportando, e a gente vai se afiando, e a gente vai se melhorando através do relacionamento. Queridos, a falta de constância é algo muito, muito sério. Muito. Não adianta nada nós sermos
seremos intensos no Senhor se nós não formos constantes. Você quer meter medo no Satanás? Você quer que o inferno treme com o Espírito Santo através da sua vida? Você precisa ser constante. Você sabe por quê que um tsunami é terrível? Sabe por quê? Porque o tsunami é essas duas coisas. O tsunami é intenso. As ondas dele chegam a 30 metros. Pensa, gente, uma onda de 30 metros vindo para o seu lado. Só que 30 metros sem constância não adianta nada. O tsunami ele é intenso e é constante. Aquela onda vem, e ela continua, e ela varre vários lugares. Você quer ser poderoso no Senhor? Você quer viver uma vida totalmente mergulhada na presença do Senhor, incendiada pelo Senhor? Seja intenso, mas também seja constante. Intensidade sem constância é bipolaridade. Mas constância sem identidade, sem intensidade, é mediocridade. Nós precisamos das duas coisas. Não adianta nada sermos intensos demais da conta se nós não formos constantes. E queridos, essa palavra é muito séria. Estava conversando com a Raquel esses dias e a gente acompanhou um grande pastor, amigo nosso, que era uma das pessoas mais intensas que eu já conheci. Muito intensa. Era alguém que inspirava outros. Só que era alguém que não tinha constância. A Raquel estava vendo algumas mensagens que ele mandou para ela, para mim. E foi uma das pessoas que acreditou no nosso ministério. Foi uma das pessoas que falou assim: gente, vocês têm algo, vocês carregam algo de Deus em vocês. Não deixem isso morrer. E é interessante que esse pastor, ele falou para nós algo que eu falei para vocês hoje. Ele falou assim: gente, eu sou cheio de falhas, mas por favor, não olhem para mim, olhem para Jesus, amem Jesus, sejam loucos por Jesus, vivam a vida de vocês aos pés de Jesus. E infelizmente, hoje ele está totalmente perdido e afastado dos caminhos do Senhor. Não faltou intensidade, faltou constância. Sejam intensos, mas também sejam constantes. Eu queria te convidar a se colocar sobre os seus pés. Eu queria te convidar, queridos, a colocar a mão sobre o seu coração. Eu queria te convidar a fechar os seus olhos e a gente vai orar. Feche seus olhos nesse lugar. Se essa palavra falou com você, eu queria que você começasse a clamar ao Senhor nesse seu lugar. Eu queria que você começasse a liberar palavras de clamor ao Senhor. Jesus, certa vez, ele disse aos seus discípulos: olha, qual pai que se o filho lhe pedir pão, o pai vai lhe dar pedra? Qual pai que se o filho lhe pedir alguma coisa, vai lhe dar um escorpião, uma cobra? Se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo a todos aqueles que pedirem. Sabe como que nós conseguimos ser intensos e constantes? Somente com a ação sobrenatural do Espírito Santo em nossas vidas. Fecha seus olhos. Senhor Deus, eu quero orar, Paizinho, pela vida de cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Espírito Santo de Deus, eu sei que o Senhor está tocando essas vidas, eu sei que o Senhor está tocando esses corações, e eu oro, Paizinho, para que o Senhor possa colocar intensidade em nós. Senhor Deus, que nós possamos de fato queimar na Tua presença, que nós possamos de fato ser o altar onde o Senhor derrama o Teu fogo, onde a Tua glória é manifesta. Mas não somente isso, ajude-nos a ser uma igreja, Paizinho, constante no Senhor.
Deus, firma as pernas, Paizinho, da tua igreja nessa noite, para que nós possamos ter uma caminhada firme diante do Senhor. Ajude-nos a manter os nossos olhos fixos em Ti, ajude-nos a manter a nossa mente totalmente voltada ao Senhor, ajude-nos, Deus, a ter uma vida que expressa o Senhor através dela. Nós não queremos, Jesus, ser apenas intensos, mas nós queremos também ser constantes no Senhor. Nos livra, Pai, de tirar os olhos de Ti, Senhor. Deus, porque essa vida só vale a pena ser vivida se for vivida pelo Senhor. Esse ambiente, esse lugar, essa vida, ela só tem sentido por causa do Senhor. Deus, nós podemos perder tudo, só não nos deixe perder a Tua presença, Pai. Só não nos deixe nos afastar de Ti, Senhor. É a oração que nós pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém.